Bom, eu sou o João Lucas, JL para quem já me conhece, e vamos estudar inglês, certo? Vamos nos preparar para o Enem. O que acontece? Como você já deve ter observado, a prova do Enem tem como característica principal a necessidade de interpretação de texto, certo? Então você tem que ter a capacidade de compreender o que está escrito, certo? E identificar o que tem em português nas questões para que você consiga resolver o que o texto te propõe, beleza? Então, é necessário uma... Eu diria que isso é quase como uma novidade, né? O Enem tem um formato que outras provas não têm. Que você tem o texto lá, beleza, e aí você tem que saber fazer essa mudança, né? Do inglês para o português. E para isso, galera, o melhor caminho é leitura, certo? Então não se esqueçam disso. A leitura é fundamental. Ah, JR, o que eu vou ler? Cara, bota a letra de música, certo? Coloque uma série para você assistir com as legendas em inglês, entendeu? O negócio é, você precisa ganhar vocabulário, certo? Então não se esqueça disso, é o ponto fundamental. Com isso, você vai fazer o seu dia a dia, o seu estudo diário, beleza? Todo dia você tem que ler um pouquinho, qualquer coisa que seja. E uma coisa fundamental, você precisa anotar. Ah, JL, eu já aprendi a palavra. Cara, você não aprendeu. Confia em mim. Ó, em média, a pessoa demora 3 vezes para memorizar uma palavra nova, certo? São estudos. Então, o que acontece? Se eu te falo a palavra agora e você acha que aprendeu, foi só a primeira. Muito provavelmente você vai esquecer. Então, a anotação é fundamental, certo? Eu costumo dizer que você tem que ter uma Bíblia, sacou? Aquela bibliazinha, aquele caderno sagrado onde você vai fazer as anotações das palavras novas. Eu estudo inglês bastante, todos os dias, já há vários anos. E mesmo assim eu te afirmo uma coisa, meu camarada. A grande diferença, a mais significativa de todas, entre o meu inglês e o seu, é vocabulário. Mas, JL, você sabe tempos verbais, formas que eu não conheço? Bacana, isso tudo é importante. Mas o fundamental, cara, é vocabulário. Eu já vi muitos alunos se darem muito bem, simplesmente por conhecer muitas palavras. Então, esse é o caminho, beleza? E qual a outra parte? Cara, você tem que conhecer algumas regrinhas. Ah, mas eu não gosto de gramática. Bacana. Você pode achar que não gosta, mas é necessário, cara, principalmente na língua inglesa. Só de eu falar para você, e aí, tudo bem? Eu fiz uma pergunta. Para você fazer uma pergunta em inglês, nós necessitamos de regras gramaticais. Para fazer uma negativa, ah, isso não foi muito legal. Cara, também precisa de regra gramatical. Então, a gramática não é um bicho de 7 cabeças. Nós vamos ver os pontos principais, certo? Então, vamos começar com o seguinte. Vamos para o slide. Vejam bem. Primeiro, falei com vocês sobre interpretação de texto e a gente vai ver umas questões bem interessantes sobre interpretação, certo? Depois nós vamos ver os pronomes pessoais, como eles funcionam. Depois vamos ver os 3 tempos verbais simples, sacou? Presente simples, passado simples e futuro simples. Junto com o futuro simples, a gente vai ver o futuro imediato também, que é muito importante, beleza? Então, vem comigo. O que acontece? Primeiro a gente tem que entender a diferença entre sujeito e objeto. Isso é fundamental, ok? Então vejam bem, vamos para o slide rapidinho. Se você observar aqui, você vai ver que os sujeitos são aqueles pronomes que a gente mais conhece, são os mais famosos, certo? I, you, he, she, it, we e they. E os objetos? Os objetos são aqueles que a gente não vê com tanta frequência assim. Me, you, him, her, it, us, them. Qual a diferença entre eles, JL? A diferença é muito simples. Observem, os sujeitos precisam ter verbo do seu lado, certo? Ó, olha o primeiro exemplo aí. Leonard works with Elizabeth at the gym. Observem aqui, esse works, ele é o quê? Ele é um verbo, galera, entendeu? Olha aqui, ó. Segundo exemplo, my mother and I, que faz o we, correto? O que tem aqui, ó? Um verbo. E o terceiro exemplo, tem até uma frasinha no futuro. This computer will get John, paraná, paraná. Ó, o verbo aqui. Então, o sujeito, ele só pode ser utilizado quando estiver ligado a um verbo. Lembra bem disso, ok? Então, ó, e aquele que não está ligado diretamente ao verbo? Vira o objeto. Aqui, ó, primeiro exemplo de novo. Leonard works with Elizabeth. Por isso que ficou her. Porque, ó, não tem verbo aqui, beleza? Então, ó, o segundo exemplo.
É, minha mãe e eu ajudamos meu pai a cozinhar. Opa! Ajudamos meu pai a cozinhar. Tem verbo aqui. Sim, mas esse verbo aqui não é o principal. Esse cook não é o importante. E como é que eu vou saber isso, J.L.? Cara, é fácil, olha só. My mother and I help my father. Ou seja, esse my father, ele está ligado a essa primeira frase. Então ele é importante, beleza? Então o que acontece? Deixa eu apagar aqui para não ficar desorganizado. Isso. Então o que acontece aqui? Esse help que é o verbo fundamental. O my father está ligado a ele, por isso que é him, beleza? E outra coisa, ó. My father, se eu tivesse que colocar um verbo depois dele, vocês têm que lembrar. Ó. Cooks, teria que ter um S, certo? E por último, o exemplo, this computer, it, né, que não é uma pessoa, will get John to finish writing his book. Olha só esse it que eu coloquei aqui de presente para vocês. Escrever seu livro. Então, olha só, o ato de escrever um livro também pode ser descrito a partir de um pronome, certo? E esse it é sujeito ou objeto? É object. Ele não está com o verbo do lado dele. Beleza? Tranquilo? Volta para cá. Olha só, o que acontece então? A grande diferença entre sujeito e objeto é basicamente a posição do verbo, entendeu? Então você tem que ficar ligado nisso. Show? Olha só, agora a gente vai falar sobre os possessivos, ok? Os possessivos são um negócio interessante. Por quê? Em português, eles são iguais. Em português não tem diferença entre my, por exemplo, e mine. Como eu vou saber essa diferença, então? É por posição. Antes era a posição do verbo, agora é posição da coisa. Que coisa, JL? É o substantivo, o noun. Vamos chamar de coisa para ficar mais fácil, certo? Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha no slide. Vejam aqui os possessivos adjetivos, né? Vocês vão observar que esses, sem dúvida, são os mais famosos. São os que a gente vê direto. My, your, his, her, it's, our, their. Beleza? Agora, e como que eles são usados? Quando logo em seguida, quando juntinho deles, você tiver com o substantivo. Como tem aqui no primeiro exemplo, olha só. Viu? That is my house. Então, o substantivo, a coisa, ó, o noun em inglês, ele está aqui logo grudadinho. Por isso que é assim que eu utilizo. Entendeu? E o exemplo do lado. That house is mine. Caramba, olha só que coisa simples para a gente lembrar. Se o substantivo não tiver exatamente nessa ordem aqui juntinho, então eu tenho que usar o mine. Sacou? Essa é a grande diferença. Posição. Dá uma olhadinha no segundo exemplo também. Ó. Danielle is our cousin. Danielle é nossa prima. Então, olha só, o prima, ó, é o substantivo, é a coisa. E ó, tá do ladinho, beleza? Por isso que eu coloquei o our, que é o adjetivo possessivo, certo? E no outro exemplo, que eu tô com... Primeiro aparece a coisa e só depois que aparece o possessivo. Daniel é uma prima nossa. Quando for essa estrutura, galera, ó, tem que botar o of junto, tá? Ah, ele é um amigo meu. He is, ó, a friend of mine, certo? E se eu quiser falar simplesmente ele é meu amigo? He is my friend. Sacou? Então a grande diferença entre adjetivo possessivo e pronome possessivo é a posição da coisa, do substantivo. Beleza? Deixa eu apagar aqui para ficar organizado para vocês, certo? Beleza. Então, ó, observem que esse é o grande ponto que a gente tem que prestar atenção, tá? Agora vamos ver a última frase. Canada is a country which protects its people. Olha só, it's. Por que eu usei esse possessivo aqui? Porque Canada não é uma pessoa. Então, qual seria o pronome para me referir a Canada? Seria it. Entendeu como é que funciona? Certo? Então, ó, se você olhar com calma, você vai perceber que a tradução desse it's aqui, ó, podia perfeitamente ser seu. Canadá é um país que protege seu povo, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem? Com o nosso amigo your.
Esse your aqui, ó, você tem que tomar cuidado com ele. Porque se der mole, a gente fala tudo como your. Vem comigo. Veja bem. Quando eu falo assim, meu amigo Leonardo e suas poesias emocionam a todos. Meu amigo Leonardo e suas poesias. Se eu der mole, eu coloco esse suas o quê? Your. O que eu vou estar fazendo? Uma grande besteira. O possessivo em inglês sempre precisa estar ligado ao sujeito. Lembra dessa regra, beleza? Então, meu amigo Leonardo. Show. Leonardo é um nome de homem, então é he. Portanto, quem tem que ser o possessivo? His. Mas, JL, eu falei suas. Não importa, cara. Não se preocupe com tradução nesse caso. Cuidado, beleza? Vamos seguir em frente na nossa matéria. Agora a gente vai ver os pronomes chamados reflexive. Quem são os reflexive pronouns? Eles são aqueles pronomes muito interessantes que se referem ao próprio, certo? Se referem ao próprio. Vou te dar uma dica. Olha só, sabe aquele restaurante que você vai, pega o seu pratinho, monta a sua comida. Você pega e monta o seu próprio prato. Como é que é o nome desse restaurante? Self-service. Não, não é serve-serve, tá? Embora já seja uma cultura carioca falar serve-serve. Na verdade, é self-service. O que eu quero dizer com isso? Esse self, a melhor tradução que tem é auto. Auto com U. Então, é um restaurante de autosserviço. Você vai se servir. Esse é o ponto central dos reflexive pronouns. Vamos dar uma olhadinha? Vamos para o slide. Olha só. Observe que esses pronomes reflexivos, eles todos têm o self. Entendeu? E aí, uma coisa que é bem interessante para facilitar a vida do candidato é o seguinte. O nome reflexive não é à toa. Ele só pode ser usado ligado a esse determinado sujeito. Ou seja, eu não posso intercalar. O sujeito é she, eu vou colocar um ourselves. Não pode, não tem como. Então, isso já facilita, beleza? Então, I, myself, you, yourself, beleza? Então, ó, vou fazer o um exemplo aqui com o verbo amar. Eu me amo. I love myself. Você se ama. You love yourself. Ele se ama. He loves himself. She loves herself. It, vamos supor que seja uma nação, por exemplo. A nação se ama. It loves itself. E tem uma mudança aqui. O que é esse VS aqui, JL? É quando entra no plural, entendeu? O plural, você tira o F e passa a ser VS. Nós nos amamos. We love ourselves. Vocês se amam, you love yourselves. Elas ou eles se amam, certo? Observe uma coisa interessante. Com os reflexive pronouns, é o único jeito que a gente tem de separar o you singular do you plural. É a única forma. Por causa disso aqui, ó, self singular, selves plural. Ok? Beleza? E uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com esse nosso amigo aqui, ó, o ourselves. Por quê? Como eu falei no exemplo, nós nos amamos. We love ourselves. Se liga só, vem comigo. Quando eu digo we love ourselves, eu estou usando o pronome reflexivo. Então, o que isso significa? É um reflexo. Então, estou eu aqui e o meu querido amigo Juca, meu amigo imaginário. Fala aí, Juca. O que acontece? Se eu digo we love ourselves, eu estou dizendo que eu amo a mim mesmo e o Juca ama a ele mesmo. Sacou a parada? Mas vamos supor que Juca seja meu parceirão mesmo, desde moleque. Esse cara é gente boa. Nós nos amamos. Aí não pode ser reflexivo, porque reflexivo é reflexo. Nesse caso, eu amo o Juca e o Juca me ama, meu camarada. Toca aqui, Juca. Bacana. Certo? Então, o que acontece? Vamos para o slide. Nesse caso do nos amamos, mas com pessoas diferentes, aí a expressão é essa aqui, ó. Each other. Beleza? Não vamos cair em pegadinhas, tá? Tem que compreender direito. Show? Agora vamos ver os exemplos, ó. Primeiro exemplo. George respects himself. He wouldn't do it. O George se respeita. Ele não faria isso. Então observe, na maioria das vezes, a forma da gente compreender esse reflexive pronoun é isso aqui, ó. Se.
Entendeu? Claro que se for no caso do I, aí é me. Por exemplo, eu me respeito, entendeu? E se for no caso do we, como eu já falei, nós nos respeitamos, certo? Mas na maioria das vezes acaba sendo o nosso amigo C, beleza? Então o que acontece? Deixa eu dar uma apagadinha aqui para ficar mais organizado. Eu tenho um princípio de toque, beleza? Então, nesse caso do George aqui, ó, ele se respeita, beleza. Agora, exemplo de baixo. Those students, aqueles alunos, aqueles estudantes, themselves set up the donation. Aqueles alunos organizaram a doação. Ué, esse themselves, ele não precisa ser traduzido e a frase continua fazendo sentido. O que isso significa? Esse é o uso do reflexivo que a gente chama de enfático. Ele está aqui só com o papel de enfatizar que foi o sujeito mesmo que fez isso, entendeu? Então, é como se fosse assim, aqueles alunos mesmo, tipo, foram eles mesmos, tá? Foram eles próprios, organizaram a doação, entendeu? Então, esse é o uso que é só para enfatizar, ok? E no terceiro caso? I'll just let this issue be solved by itself. Eu simplesmente deixarei essa questão ser resolvida por ela mesma. Ou então, sozinha. Sacou? Eu vou deixar essa questão ser resolvida sozinha. Então, quando a gente tem o pronome reflexivo precedido pelo by, ele pode ser trocado pelo termo sozinho. Entendeu a parada? Por exemplo, eu moro sozinho. I live by myself. Entenderam, galera? Tranquilo? Com isso, a gente pode observar que existem o quê? Existem três formas diferentes de nós interpretarmos os nossos queridos amigos reflexivos, certo? Então, primeiro, aqui ele faz o papel realmente reflexivo, reflexive, certo? Aqui ele faz o papel de ênfase. E como é que eu vou saber a diferença? ênfase é como emphatic. Ele é usado quando você pode tirar ele da frase e a frase não muda, certo? E no de cima, reflexivo. Como eu vou saber que ele é reflexivo? É quando ele está nessa posição bonitinha aqui, ó, logo depois do verbo, entendeu? E a última é quando está precedido pelo by, que aí ele pode ser substituído quase sempre pela palavra alone. Sacou? Então, esses são os nossos amigos pronomes reflexivos, ok? Show de bola. Vem comigo, vem comigo. Então, galera, olha só, é fundamental que a gente perceba a diferença do uso do reflexivo e todos os pronomes pessoais que nós vimos, beleza? Então, ó, sujeito é aquela coluna do I. I, you, we, they, he, she, it. Aí depois tem a coluna do objeto, que começa com me, beleza? Depois tem os adjetivos que ficam na posição do adjetivo grudadinho na coisa. This is her house. Tá grudadinho, show? Aí pode ter coisa no meio também, tá? Essa é a sua bela casa. E esse sua é uma mulher. Então, this is her beautiful house. Beleza? E também tem o caso dos pronomes possessivos, né, que são pronomes de fato, que ficam no final da frase. Aquela bela casa é dela. That beautiful house, house, já passou. Is hers. É posição, beleza? E os reflexivos que nós acabamos de ver. Tranquilo? Então, com isso a gente tem todos os pronomes que envolvem pessoas e dá pra gente fazer um bom trabalho, beleza? Agora, aquela pausa pro cafezinho e a gente já volta. Bacana. Próxima parte do nosso trabalho é entender como é que funciona o presente simples, né? O famoso simple present, beleza? É o primeiro tempo verbal que a gente tem contato, beleza? Em tese, é o tempo verbal mais tranquilo e vamos trabalhar em cima dele, certo? Vamos dar uma olhadinha no slide, então. O que acontece no presente simples? A gente precisa observar
que existe uma separação. Ó. I, you, we, they, he, she, it. Então, são regras distintas para como a gente vai lidar com as frases, beleza? Então, tem que tomar cuidado para você não confundir, certo? Esse primeiro momento aqui, com I, you, we e they, é o mais tranquilo que tem, cara. Sabe por quê? Porque é só você pegar e colocar o verbo. Agora, cuidado com um detalhe, hein? Vem aqui comigo. Olha só. Se você for lá colocar num site de busca, como é que é o verbo dormir em inglês? Muito provavelmente esse site de busca vai te dar o quê? Sleep. Isso é um equívoco? Sim, isso é um equívoco. Na verdade, to sleep. Então, o verbo no infinitivo, dormir, certo? Ele precisa ter o to. Também existe um caso dele com o ing no final. Também pode ser, mas a gente vai falar sobre isso. Então, o que ocorre aqui? Quando você vê o verbo sleep sozinho, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser, número um, o verbo conjugado. Eu durmo, I sleep. Você dorme, you sleep. Nós dormimos, we sleep. Eles dormem, they sleep. Tranquilo? E outra coisa, o que pode ser também o verbo sleep sozinho? É o imperativo, uma ordem. Durma! Sacou? É assim que funciona. Então, se eu quero saber como é o verbo lutar e aparece fight, isso é um equívoco. É to fight. Então, cuidado com esses detalhezinhos, beleza? Vamos voltar para o slide. O que acontece? Então, eu vou pegar esse verbo sem to, como eu falei agora, certo? Com to, ele fica no infinitivo. Então, eu pego o verbo sem to e coloco aqui depois dessa pessoa, beleza? I, you, we ou they. Se liga no exemplo aqui, ó. Dois nomes, Juana e Thaísa. Opa, qual seria esse pronome aqui? Seria they. Beleza? Que são elas, dois nomes de menina, certo? Então, Juana e Thaísa live in Caxambi, moram no Caxambi ou vivem no Caxambi, certo? E não tem alteração, tá de boa, é só pegar o verbo. Como é que é o verbo viver ou morar? JL é assim, ó, to live. Mas na hora de usar, o que eu tenho que fazer? Sem to, tranquilo? Continuando. Outro exemplo. Vargas e você. Isso aqui é uma pegadinha maneira, hein? Não é característica do Enem, mas é bom que a gente saiba, né? O que acontece? Toda vez que você tiver alguma pessoa, certo? E depois you, qual vai ser o pronome para juntar todo mundo? Vai ser you também. Sacou? Por que isso acontece? Cara, é igual em português. Olha só. Vargas, Carlos, Maria e você. Saiam de sala. Esses quatro eu vou chamar como? Vocês, beleza? Então, ó, Vargas e você, ou seja, vocês, require a lot of attention. Vocês necessitam de muita atenção. De novo, o verbo está aqui tranquilo. JL, como é que eu falo requerer? Requerer no infinitivo é aquele esquema, parceiro, ó. To require. Ignora isso aqui que for parecendo um V, beleza? Mas na hora de usar, o que eu faço? Tiro o to e bacana. Ok? Vem comigo. Olha aqui. Já entendemos como é que funciona a regra, certo? Do I, you, we, they. Tranquilo. Agora a gente vai ver o que as pessoas chamam comumente de terceira pessoa do singular. Mas aí vem o incômodo. Como assim singular? Eu não é singular? Enfim, a gente tem que lembrar da regra, como é que ela funciona, beleza? Então, ó, I, you, we e they funcionam desse jeito que a gente viu agora. E as que estão faltando? He, she e it. Certo? Então, essas três que a gente vai ver agora têm umas regrinhas específicas. Agora, vocês já devem ter ouvido falar do famoso S no final do verbo. Antes de ir para o slide, eu preciso que vocês lembrem de uma coisa. Ou aprendam, né? Se nunca viram isso. Cara, essa regrinha toda de botar S no verbo, às vezes é ES, tem que ver se é IES. Isso tudo, galera, é somente na afirmativa. Ok? Por isso que eu até separei no slide para vocês já devem ter visto, mas vão ver de novo agora. Está escrito Simple Present Affirmative. Por quê?
cara, na afirmativa que entra essa regra. Ah, e quando chega na negativa e na interrogativa? Acabou, o verbo não tem S, não tem nada. Beleza? Então lembre-se disso. Essa questão de S no verbo é só na afirmativa, tá? Vamos para o slide. O que acontece aqui? He, she ou it, beleza? Lembrando que he a gente chama de ele, ok? She, em português, é ela. E eu vou fazer um detalhezinho sobre o nosso amigo it aqui para vocês. Vejam bem. O nosso amigo it, ele tem 3 funções, tá? Tem 3. A primeira delas é ligada ao he ou she. Ele é ele ou ela. Só que quando a gente está falando de não pessoas. Ah, JL, eu aprendi que é com objeto. Beleza, objeto é não pessoa, mas só que é muito mais vasto. Por exemplo, um país. Você não vai dizer que um país é um objeto, mas você tem que usar it, porque não é uma pessoa, certo? Uma doença eu vou chamar de it também, beleza? E outro uso do nosso amigo it é quando ele está substituindo, quando ele pode substituir this ou that, que é quando ele está na função de sujeito, sacou? Vem comigo aqui um instantinho. Eu falo assim para você, ó. This is a pen. Tranquilo. Eu também posso falar that is a pen. Porque quando eu estou falando this e that na posição de sujeito, que é esse caso agora, eles são iguais. A diferença é que a gente aprende lá com a tia Filoca no ensino fundamental, de perto e longe, é quando a gente está no sentido de pronome demonstrativo. Então, ó, this is a pen, that is a pen, beleza? Mas como sujeito, eles são iguais. This is good, that's good. E, nesse caso de sujeito também, eu uso o it. It is a pen. This is good. That is good. It is good. Beleza? Show de bola. Então, olha só, vamos voltar para o slide agora. Ele ou ela, this ou that. E tem o terceiro uso, que é o mais capcioso para nós brasileiros. Que é esse aqui, ó. É nada. Como assim, JL? Nada. Exatamente. O it é usado também em casos que, em português, nós não temos sujeito. Mas em inglês, um verbo não pode andar sozinho. Então, olha só. Veja bem esse exemplo assim, ó. E aí, cara, o que você achou da prova? Aí o seu camarada te responde assim, ó. Ah, o que você achou da prova? Ele fala. Ah, foi fácil. Was easy. E como a gente tem gente por aí falando assim. Só que isso está errado, porque esse was é um verbo. Foi, é o verbo ser nesse caso, né? E ele está sem sujeito, não pode. Aí entra o it, sacou? Então, it é usado muitas vezes em casos que, em português, o sujeito não existe. Beleza? Então tem que tomar muito cuidado com isso para você não escrever errado, não falar errado e não entender a frase errado. Beleza? Cara, uma coisa que. Deixa eu apagar aqui para ficar organizado. Organização em primeiro lugar. Mentira. Mas é importante. Olha só, uma coisa que a gente não pode esquecer, galera, é essa questão de que estamos lidando. Chega aqui comigo, chega aqui comigo. Isso, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com um idioma diferente. Não é a nossa língua materna, é outra coisa. Então, cara, com certeza haverá diferenças. Com certeza haverá momentos que você, caraca, mas isso não faz sentido para mim. Bacana, aceita que dói menos, certo? Mas então, essa questão do it, você tem que ficar atento, tá? Ele ou ela, para não pessoas. Sujeito substituindo this ou that, que é isso, beleza? Isto. E o neutro, que é quando ele não tem tradução. E esse neutro é muito usado, principalmente com questões da natureza, sacou? Por exemplo, choveu. Aí o que o cara fala? Rained. Não, it rained, certo? Bacana. Vamos voltar para o slide, vamos lá. Então, ó, falamos bastante do it. Esse he, she, it, ele é usado com o verbo, beleza? Tranquilo. Só que o verbo tem esse acréscimo que vocês estão vendo. Ele ganha um Szinho aqui. Olha que delícia esse S lindo. Beleza? Então, dá uma olhada nesse primeiro exemplo aqui, ó. Cibele não joga nada, porque ela é preguiçosa, beleza?
Isso é o jeito em português de falar, né? Não joga nada. Tipo, Cibele joga nada. E lembrando que esse verbo aqui, ó, play, ele pode ser jogar, brincar ou tocar, beleza? Então ela não joga nada porque ela é preguiçosa. Então, ó, ganhou o S. Ganhou um Szinho porque é um verbo normal, beleza? Agora vamos ver as exceções. Primeiro caso de exceção, olha aqui, ó. Quando a gente tem um verbo terminado com O, S, X, H ou Z. Beleza? Ah, mas não é CH, SH. Tudo é H, gente. Assim é mais simples. Então, ó, o que que rola? O que que vai acontecer? Eu vou ganhar ES no final desse verbo. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Davi watches. Por que que eu tenho que colocar ES? Porque Davi é he, certo? Então, Davi assiste video lessons every morning, certo? Então, Davi assiste videoaulas, né? Toda manhã. Se o verbo termina com Y e antes desse Y tem uma consoante, o que que eu faço? Eu tiro o Y e coloco IES. Por exemplo, Pedro nega as acusações. Pedro denies the accusations. Certo? Tranquilo? Ó, deny é o verbo original aqui, ó. O que que a gente faz? Tira o Y e coloca IES. E por último, o have, que se transforma em has. Por exemplo, aqui, Fernando tem uma irmã habilidosa, skillful sister. Beleza? Já fala teacher. Ok? Então, é assim que funciona esse nosso esquema aqui. O verbo ganha S e a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes, certo? Para a gente não cometer erros. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente não perder nenhum detalhe. Ah, tranquilo. Pô, show de bola. Beleza, certo? Vem comigo. Galera, agora a gente vai passar a ver o quê? A gente vai passar a ver negativa e interrogativa, como é que funcionam. Mas, primeiro, deixa eu fazer um comentário com vocês, que é em relação a quais momentos que nós utilizamos o Simple Present. O Simple Present é utilizado quando a gente está falando de uma questão de hábito. O Simple Present é utilizado quando a gente fala de frequência, entendeu? Então, quando é uma coisa que acontece com hábito, com frequência, como um costume, aí a gente coloca o Simple Present, certo? Por isso que, quando a gente tem every é um chamariz para o Simple Present, porque significa todo ou toda, todo dia, toda manhã, toda noite. Frequência, hábito, sacou? Outra coisa também é advérbios de frequência. Always, often, não falem often, por favor. Always, often, sometimes. Não, always, often, usually. Coitado do usually, já ia ficar de fora. Sometimes, certo? Seldom, que é o quase nunca, e tem vários outros. Rarely, hardly ever. E o never. Então, esses advérbios de frequência também chamam o simple present, beleza? Vamos ver o nosso próximo passo. Vamos dar uma olhadinha no slide. Simple present na negative, certo? Cara, como é que eu faço? De novo, tem aquela separação. I, you, we, they, he, she, it. Ok? Então veja bem, com I, you, we, they, o que a gente vai fazer? O auxiliar é o do. E por que esse nome auxiliar, JL? Não entendi, ele está ajudando alguém? Na verdade, sim. Olha só a frase. Pantio e eu não trabalhamos nas mesmas escolas. Ué, o do ficou sem tradução, JL? Sim, ficou. Por isso que ele é um auxiliar. Sacaram a parada? Então, o do, ele entra realmente com uma questão de regra. Ele não tem tradução, ó, não tem translation, coitadinho, certo? E por isso que às vezes é difícil para a gente entender o papel dele. Bom, por que que ele está aqui, cara? É regra, como eu falei para vocês, galera, é outro idioma, certo? Então, ó, você coloca o do como auxiliar, beleza? E você também pode juntar, colocar don't, o do junto com o not, e você coloca o verbo, beleza? Então aqui, ó, Pancho e eu do not. Eu também podia colocar don't. Não tem problema, ok? Então, ó, beleza. Sem estresse, certo?
Agora vamos ver, ó, a interrogativa, tá? Ainda com I, you, we e they. O mesmo auxiliar será usado, que é o do. E como é que funciona? Como é que é a organização dessa parada? Ó, eu vou colocar o auxiliar à esquerda do sujeito. Ah, JL, é no início da frase? Não, é à esquerda do sujeito, porque a frase pode ter outra coisa. Por exemplo, o que você estuda? Aí vai ser What do you study? Então, o what vem primeiro, certo? Então, o auxiliar do fica à esquerda do sujeito, ok? Veja aqui no exemplo. Todos os meus amigos fazem ou frequentam faculdade? E olha só, o do ficou sem tradução de novo. Sim, porque ele é o auxiliar, beleza? Outra questão aqui embaixo. O que Bispo e Vargas comem no lanche, certo? Ó, coisa interessante para a gente ver, né? As refeições. No almoço, no jantar, no café da manhã. É for a preposição correta, certo? E o que tem A é só o snack. Os outros você não coloca A. Por exemplo, se fosse no almoço, seria for lunch, entendeu? No jantar, for dinner. Então, ó, o do está aqui de novo, sem tradução. Beleza? Qual é o outro auxiliar do Simple Present, JL? É o nosso amigo das, que ele vai entrar no caso da famosa terceira pessoa. Epa, isso aqui era para ser um D, né? Ficou um D meio exótico. Isso. Third person, certo? Terceira pessoa. O que acontece aqui, galera? Quando eu tenho he, she ou it, o que eu vou fazer? A pessoa, depois eu vou colocar o does not ou doesn't, e o verbo. Agora, um detalhe importantíssimo, o verbo é o quê? O verbo é o quê? Sem S. O verbo volta à sua forma normal, tá? Não se esqueçam disso. Então, ó, aquela escola seria it, beleza? Doesn't work on Sundays. Aquela escola não funciona aos domingos. Se fosse afirmativa, seria that school works. Calma aí, que esse K também ficou exótico. That school works. Entendeu? Mas quando eu coloco na negativa ou na interrogativa, acabou, não tem mais S. Porque olha só, o does já é o do, ó, ele é o do que ganhou o S no final. Então, aquela alteração do S no verbo é o auxiliar que pega. Entendeu? Por isso que o verbo fica sem o S. Show? E agora, interrogativa, como é que vai ficar? Olha só. Você começa com o auxiliar does aqui, aí você coloca o seu sujeito e depois você bota o verbo, tranquilo. Por exemplo, Thaísa sai da sala mais cedo, sai da aula mais cedo. Então, por que tem esse does? É regra, beleza? E olha o verbo aqui, é o leave. Está sem S. Por quê? A presença do does já supre a necessidade do S, entendeu? O S que estaria aqui no verbo não está, já está aqui, entendeu? O S veio para cá e o do se transformou em does, ok? E por último, o jardim do Rodrigues, certo? Rodrigues' yard. JL, está com dois S's aqui? Sim, tem dois S's. Por quê? Na hora de fazer o caso possessivo, corretamente, você tem que colocar apóstrofo S. Você coloca o apóstrofo sozinho, só se for um nome bíblico ou histórico. Por exemplo, Jesus. As palavras de Jesus, Jesus words. Certo? Agora, se eu estiver me referindo ao Jesus de Nazaré. Ah, tem um amigo meu chamado Jesus e ele tem umas palavras bonitas. É o meu amigo Jesus, não é o Jesus. Então, tem que colocar apóstrofo S. Sacou? Então, ó. O Jardim do Rodrigues tem animais? E pronto. Assim a gente já fez, ó. Belezura. A interrogativa com o das. Foi? Tranquilo? Vem para mim. Galera, então, ó. Simple Present está fechado, está tranquilo. Vimos as formas, ok? Bacana. Qual o próximo passo agora? Já vimos, né, os pronomes pessoais,
Aí a gente viu o nosso amigo Simple Present, certo? Agora vamos ver o nosso querido amigo Simple Past, ok? Ó, o Simple Past, quando a gente chegar no tempo Present Perfect, a gente vai ver uma paradinha interessante, uma parada legal. Ai meu Deus, o Present Perfect é muito difícil, que agonia. Não, não é. Tem uma dica maneira para resolver o nosso problema. Mas a primeira parte dessa dica vocês já vão ver no slide daqui a pouquinho. Então, olha só. A gente tem que saber que o Simple Past é o nosso passado do português. Tranquilo. Mas tem um outro detalhe. Ele é o passado quando eu digo na minha frase ou no meu contexto quando a coisa aconteceu. JL não entende nada. Olha só, se eu falar para você, ó, eu trabalhei, passado, né? Eu trabalhei no centro da cidade. Show. Eu mencionei quando? Eu trabalhei no centro da cidade. Não, não mencionei quando. Então, de acordo com a regra correta, eu não posso usar o Simple Past. Sacou o lance? Eu só posso usar o Simple Past seguindo a regra correta quando eu indico quando a coisa aconteceu. E eu trabalhei no centro da cidade há 2 anos. Lembrando que esse há é a mesma coisa que atrás, né? 2 anos atrás. Ou há 2 anos, que em inglês é ago. Agora eu falei quando? Eu trabalhei no centro da cidade há 2 anos. Aí eu posso usar o Simple Past. Posso não, devo. Sacou a diferença? Então, eu tenho uma frase no passado, mas eu não mencionei quando ela ocorreu. Eu tenho que usar o Present Perfect, que a gente vai ver depois. Agora eu tenho uma frase no passado e eu mencionei quando ela aconteceu. Opa, então eu uso o Simple Past. Foi? Vamos para o slide. Olha só, galera. Então, como eu já falei para vocês, ó, é o passado, usado quando há indicação de quando a situação aconteceu. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, indicativos que vão nos ajudar a compreender o que quando que são, o que são esses indicativos, entendeu? Yesterday significa ontem, ago, que é esse que eu falei, que é o a ou atrás. Last e past, que significam a mesma coisa, só que normalmente o last é usado para singular. Por exemplo, eu te encontrei semana passada. I met you last week. E o past é usado mais quando a gente está em plural. I met you the past weeks. Nas últimas semanas, beleza? Mas são a mesma coisa. E aí, cuidado com esses dois últimos aqui, hein? Porque esses aqui são os que indicam um contexto. Quando eu era criança, quando minha mãe estava na faculdade, então são frases que podem já valer como uma indicação de passado. Tem que tomar cuidado para não cair em pegadinha, certo? Ah, não é passado não. Ó, não são só esses camaradas. Também tem o contexto, que talvez seja o ponto mais importante, beleza? E agora, ó, esse aqui, beleza? Em 1945, pronto. Tudo que tiver nesse mesmo parágrafo, se referindo a isso aqui, já tem que ser simple past. Beleza? Então aqui já vimos quando que ele é utilizado, ok? Agora vamos ver como é que ele funciona. Estrutura da afirmativa. Como é que funciona esse negócio? Você tem a pessoa, só pessoa? Dessa vez você não colocou JL, I, you, we, they, e depois he, she, it. Não, galera, porque, ó, graças a Deus e à natureza, nós não colocamos, nós não precisamos nos preocupar com isso. No passado, não tem diferença entre as pessoas. Então, qualquer uma que seja, certo? Então, vai ficar aqui, ó. Você tem a pessoa, depois você tem o verbo no simple past. Acabou. Essa é a grande diferença. Vem comigo, olha aqui para mim. O que acontece? Em português, a grande diferença de presente para passado é o verbo. Eu gosto de morangos. Eu gostava de morangos. É o verbo, cara. Então, em inglês não é tão diferente assim. Você tem que pegar o verbo e colocar no passado. Mas como é que eu faço esse processo de colocar o verbo no passado? Há duas formas. Primeira forma é quando o verbo é irregular. Por que eu ri? Porque não tem como você fugir. Você precisa analisar a lista dos verbos irregulares, certo? Ou tabela, tem gente que chama. Cara, isso aí você procura, encontra na internet, tranquilo. E aí, você tem que usar o verbo que se apresenta ali. Beleza? Por exemplo, eu falo
Alemão. I speak German. Eu falava ou falei alemão. I spoke German some years ago. Speak é o presente. Spoke é o passado. Como é que eu vou saber? Cara, analisando a lista e calmamente você vai memorizando, certo? Segunda forma de botar o verbo no passado. A primeira foi verbo irregular, né? Lista. Segunda forma, quando o verbo é regular. Como é que eu faço? Coloco ED no final. Tranquilo, resolvido o problema. Coloco ED no final do verbo e ele está no passado. Vamos usar o verbo to want, certo? Eu quero café. I want some coffee. Pô, eu queria café. I wanted some coffee 2 minutes ago. Beleza? Então, I wanted. Eu coloco o ED no final. I wanted, certo? Fim de história, tranquilo e calmo. E tem aquelas exceções de sempre, né? Vamos dar uma olhadinha no slide. Ó, você tem pessoa, verbo, beleza. Como é que eu coloco o verbo no simple past? Aquilo que eu falei, ó. Irregular é a lista. E quando ele é regular, é D no final. Suave. Beleza? Aí o que acontece? Exceções. Consoante, vogal, consoante. Quando o verbo termina com consoante, vogal, consoante, certo? E é a sílaba tônica. Como assim, JL? Ó, se liga nesse verbo que eu vou escrever aqui agora para você. Como é que eu vou pronunciar isso aqui? Eu pronuncio, ó, travel. Você consegue perceber que essa aqui, que é a sílaba tônica, travel, é a sílaba forte, entendeu? E aí, embora aqui seja consoante, vogal, consoante, eu não vou dobrar a última consoante. Se bem que tem uma versão no inglês britânico que dobra, né? Mas enfim. Então, eu não vou dobrar, porque ele não é a sílaba tônica. Então, vai ser no passado, ó, traveled, certo? Agora, se fosse, por exemplo, ó, vou colocar outro verbo aqui muito bacana. Control. Ó, pela pronúncia dá para perceber, né? Control. Então, o troll que é a sílaba tônica. Então, a gente tem consoante, vogal, consoante e é a sílaba tônica. Então, eu dobro. Controlled. Certo? Show de bola. Tranquilo? Agora, outro caso. Quando eu tenho consoante mais Y no final. Agora lembrem-se, tá? O Y, mas tem que ter consoante. Por exemplo, esse verbo aqui, ó, to play. Como é que eu vou fazer para colocar ele no passado? Regra normal, é D. Mas não tem que tirar? Eu só tiro se tiver consoante, certo? E aqui não tem consoante antes do Y, ó. É A, é uma vogal, então tá suave. Ok? Vamos ver os exemplos então. Ó, I buy some snacks. Presente. Passado. Passado de buy é bought. I bought some snacks half an hour ago. Meia hora atrás. Certo? Rafael needs to study. Certo? Embaixo. He needed to study when he was younger. Ele precisava estudar quando ele era mais jovem. Beleza? Então, ó. Mesmo esse verbo... Ah, e um detalhe importantíssimo. Antes de transformar no passado, ó. Você tem que tirar o S, tá? Eu já vi alunos bons dando esse mole, mandando um needed, sacou? Não, você tem que tirar o S primeiro, certo? Aí coloca o ED no final. Ah, e se o verbo termina com E, você coloca só o D, tá? Por exemplo, erase, o verbo apagar. Aí eu vou colocar apagou, erased. Termina com E, você coloca só o D, beleza? Ó, Jessica stops. Jessica para de trabalhar tarde, certo? O que eu faço? Tiro S. Quando eu tiro S, que é porque está no presente, eu vou ver, ó, consoante, vogal, consoante. E é um verbo monossilábico. Stop é uma sílaba só. Então, definitivamente, é a tônica, né? Afinal de contas, é a única. Então, como é que vai ser? Dobra, ó, a última consoante. Jessica stopped working late yesterday. Jessica parou de trabalhar tarde ontem, certo? Nós negamos ter participado da festa. Deny, Y e uma consoante antes, certo? Então, o que eu faço? Eu tiro o Y e coloco I
é D, beleza? Então vai ficar assim, ó. We denied, nós negamos, certo? Temos participado da festa na semana passada. Tranquilo? Beleza? Volta para mim. Galera, foi então como é que funciona o Simple Past na afirmativa, que é o ponto que dá problema. É ali que a gente tem que fazer a modificação. Negativa e interrogativa é aquele mesmo esquema que eu falei para vocês do does. Olha só. Quando o auxiliar entra na frase, o auxiliar rouba todas as peculiaridades dessa frase. Veja bem a minha frase aqui, ó. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem, beleza? Qual é a peculiaridade dessa frase? É que o verbo está modificado, está com ed, I worked, certo? Vou colocar no passado. Vamos supor que eu não conheça a regra. Eu vou colocar I do not worked yesterday. O auxiliar, quando entra, ele rouba qualquer detalhe que esteja na frase. Qual o detalhe? O worked está no passado. Então, o auxiliar do rouba o passado para ele. E aí o do se transforma em did. Por isso que o verbo deixa de ficar no passado. Porque o auxiliar roubou o passado dele. Então, o correto é I did not work, normal de novo, yesterday. Bacana? Vamos dar uma olhadinha no slide. Ó, pessoa mais did not ou didn't, tranquilo? E depois você tem o verbo, que volta à sua forma originale, certo? Ele volta à sua forma original. Então, ó, o verbo comprar no passado é bought, certo? Então, por que aqui está buy? Porque o do entra na frase, rouba o passado do bought. E o resultado é o quê? O bought passa a ser buy e o do passa a ser did. Então, eu não comprei nenhum petisco meia hora atrás. Não comprei nenhum petisco meia hora atrás. Você está enganado, não fui eu, certo? E como é que vai fazer a interrogativa? Mesmo esquema. Eu coloco o auxiliar à esquerda do sujeito, como nós já falamos no caso do do e do does. Só que esse auxiliar é o did. E o verbo? De volta à forma original. Por que, JL? Eu ainda não entendi porque o verbo não está no passado. Porque o did roubou o passado dele. E ele já deixa a frase no passado. Beleza? Então, show de bola. Olha o exemplo aqui. Did Jessica stop working late yesterday? A Jessica parou de trabalhar tarde ontem, certo? Então, beleza. Essa é a estrutura do nosso amigo Simple Past, beleza? Ah, eu também posso fazer interrogativa negativa se eu quiser, tá? Em qualquer, ó, por exemplo, didn't you like it? Você não gostou disso? Você não gostou disso? Sacou? Então é uma forma que eu posso usar também. E também posso usar com o don't, se eu quiser, tá? Não tem problema. Don't you like it? Você não gosta disso? Certo? Ih, botei 2 N aqui. É só o O. Pronto, certo? E se eu quiser fazer com doesn't? Pode? Também pode, tá? Interrogativa negativa é vida. E é importante para uma matériazinha muito legal chamada Tag Questions, certo? Que a gente vai ver depois. Agora vamos ver um detalhe, que é o nosso amigo used to. Ele é um detalhe, beleza? Ele é uma frase no Simple Past, normal. Só que ele tem um significado um pouco diferente. Ele significa costumava. Então, ó, I used to drink. Então, eu costumava beber, certo? Leite de soja quando criança. É verdade, eu era alérgico a leite de vaca. Ó, vida triste. Sacou? Então, ó, costumava. E eu também posso juntar os dois e colocar no pretérito imperfeito. Eu bebia, certo? Então, lembre-se disso, use to. Ah, e se eu quiser fazer negativa, interrogativa? Cara, é um simple past comum, ó. Eu não costumava. O que eu vou fazer? I didn't use. É só tirar o D, beleza? Você costumava? Did you use? Beleza? Tranquilo. E tem uma outra forma de use to que não é passado. Lembra, use to que eu falei agora significa costumava, passado, uma coisa que não acontece mais. E esse aqui é presente, costuma ou está acostumado.
E a forma dele é diferentona, ó. Você tem a pessoa, depois o to be ligado a essa pessoa, depois o used to e o verbo principal com ing. Nossa, quanto detalhe, JL. Sim, e é importante que você lembre para você não ser enganado numa prova. Porque, ó, esse caso é passado, a coisa não acontece mais. Nesse caso aqui é presente, ela ainda acontece. Então isso foi uma questão importante, tá? Então olha só. Vargas, homem ou mulher, he ou she. Então como é que é o verbo to be com he ou she? Is. Depois vem o quê? Used to. E o verbo principal com ing no final. Aqui, ó. Walking. Vargas costuma andar para casa depois da escola, ou ir andando, certo? E também pode ser, pô, Vargas, vem cá que eu vou te dar uma carona. Ih, não precisa dar carona para ele, não. O Vargas está acostumado a ir andando para casa, certo? Essa é a parada. Chega aqui para mim. Beleza. Olha só, galera. Assim sendo, nós percebemos que o passado não é um bicho de sete cabeças, tem regrinha, né? Tem o use to e tal. Mas, cara, é uma questão de você estudar. Ó, minha sugestão pessoal, anote, ande com o seu caderninho, sacou? E anote isso tudo que você está vendo aí. Para o vídeo, anota, porque eu sou, cara, eu sou velha guarda, sacou? Old school. Então, eu realmente acredito que escrevendo, você memoriza mais. Lembra que eu falei da Bíbliazinha? Tem que escrever, certo? E aí, lê texto, faz exercício, beleza? Pô, graças a Deus e à natureza, referência a Spinoza, isso. A gente já tem a internet para ajudar com os exercícios e tal. Então, ó, preste atenção nisso. Agora vamos ver uma questão bem simplesinha para a gente, que é o nosso amigo futuro simples, certo? É simples mesmo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no slide. A base do futuro simples é o will. É isso que você tem que lembrar. Tranquilo? E não tem aquele problema de modificar o verbo, oh my God. Não, cara, é tranquilo. Você simplesmente pega o verbo e coloca o will à esquerda dele. Resolvido, beleza? E o will funciona como auxiliar. O que é auxiliar? Ele faz a negativa e a interrogativa, beleza? Esse é o X da questão. Então eu vou usar do, vou usar does? Não, é o próprio will, certo? Então olha só como é que fica essa frase, ó. Meus pais will live. Futuro, morarão, beleza? E lembra disso aqui, ó. Ó. Will não tem tradução, certo? Ah, JL, mas eu não posso dizer que é vou? Olha, poder pode, mas não é oficialmente, tá? O will não tem tradução, ele é parasita. Ele se une ao verbo e transforma esse verbo no futuro. Então, meus pais morarão em uma outra cidade. Negativa, cara, como se faz com todo auxiliar? Coloca o not do lado. My parents will not. Mas tem a forma junta? Tem, ó. Won't. Também pode ser assim se você quiser. Então, meus pais não morarão em uma outra cidade. Interrogativa, como é que a gente faz? Cara, pega o auxiliar e coloca à esquerda do sujeito. E só um detalhe, hein? Esse sujeito, my parents, o que é isso? They. Tranquilo? Essa matéria tem até nome, referência pronominal. Mas para a nossa prova do Enem isso não é fundamental, não. Beleza? Então, ó, will my parents. Tranquilo? Eu coloco o will aqui à esquerda do sujeito e show de bola. Tranquilo? Ah, eu quero fazer uma interrogativa negativa. Meus pais não morarão? Won't my parents. Certo? E segue a frase. O will modifica o verbo. O exemplo aqui de que o will não tem tradução, ó. I drive home é presente. I will drive home. Eu dirigirei. É futuro. Show de bola. Tranquilo, beleza? Um detalhezinho. Quando é que eu uso? Quando eu uso esse simple future? E também tem um outro futuro, que é o famoso futuro going to, que a gente vai ver depois, certo? Qual é a diferença entre um e outro? Cara, a diferença no dia a dia não existe. Eu posso falar I will travel ou I'm going to travel, não tem problema. Mas no inglês correto, gramaticalmente correto, você tem que se ligar nesse detalhe. O futuro simples é quando eu não sei quando a coisa vai acontecer. You know I will get married. Você sabe que eu me casarei. Ou que eu vou me casar, né? Mas eu não falei quando. Então, show. Futuro simples.
Agora, você sabe que eu vou me casar no mês que vem. Aí eu indiquei quando. Aí vira futuro imediato. Tranquilo, galera? Beleza? Então, essa é a parada. Essa é a diferença entre futuro simples e futuro imediato. O imediato, para quem... Enfim, a gente vai ver depois, mas já vou dar um bisuzinho aqui, ó. Verbo to be, depois o going to e o verbo principal. Beleza? Então, por exemplo, eu vou viajar. I am going to travel. Certo? Então, essa é a diferença entre eles dois. Ok? Chega aqui para mim. Galera, olha só para a gente encerrar, deixa eu passar um bisu rapidinho para vocês sobre um negócio. É um outro uso que o nosso amigo do pode ter, certo? Dá uma olhadinha no slide aí, jogo rápido. Olha só, do, does, you, did, eles têm 3 funções, tá? Eles podem ser verbo, auxiliar ou um enfatizador, certo? Então olha aqui, ó, exemplo. Eu faço meu trabalho de casa, é verbo, beleza? I do not do my homework. Esse aqui, ó, é auxiliar, é aquele que não tem tradução, que eu mostrei para vocês, certo? E esse aqui? Esse é verbo, beleza? Então, você não pode ter o mesmo do fazendo 2 funções, de verbo e de auxiliar. Não. Ou ele é verbo ou ele é auxiliar, beleza? E ainda tem outra aqui, ó, essa frase. Eu tinha até esquecido que eu tinha escrito essa frase. I do my homework. Esse do aqui é para enfatizar. Ele fica com um papel similar ao really, certo? Eu realmente faço meu trabalho de casa. Ou eu faço meu trabalho de casa mesmo, certo? É assim que funciona, beleza? E eu coloquei exemplo com does aqui, com did, só para a gente ver, ó. Juana não se exercita, to work out, malhar, certo? Ela não se exercita em casa. Ó, é auxiliar, porque o verbo principal é o work. Vargas, ó, enfático, realmente prestou atenção na aula. Olha que importante da gente ver. Mesmo que o did, do ou does, mesmo que eles sejam, pode ser enfático, pode ser auxiliar ou pode ser verbo, não interessa, certo? Ele carrega o tempo da frase com ele. Mas o verbo é pay, JL. Por que o enfático que ficou com did? Porque é assim que funciona. O do manda em tudo. O do chega e rouba os detalhes da frase para ele. E por último, o nome Thaísa realmente, enfático, soa como Raíssa. Beleza? Volta para mim, volta para mim. Galera, então é isso aí. E estamos juntos. Bacana.